O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebul, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, reunidos hoje na presença do Senhor, somos convidados a refletir sobre esse Evangelho de Marcos. O texto de hoje, em sua profundidade, nos apresenta uma revelação sobre a identidade de Jesus e a natureza do nosso relacionamento com Ele. Ao meditarmos sobre esta passagem, podemos traçar um caminho de espiritualidade que nos leva a um verdadeiro encontro com Deus. Mas não qualquer encontro, um encontro íntimo com o Senhor. À medida que reconhecemos a importância da fé, a importância da comunidade e do discernimento espiritual em nossa jornada cristã. O texto do Evangelho começa dizendo: os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebul e pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. E no final do texto se conclui, em verdade vos digo, que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens e as blasfêmias que disserem, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão para sempre, mas é culpado de um pecado eterno. Amados irmãos e irmãs, os escribas, representantes de uma autoridade religiosa que buscava desacreditar Jesus, atacam sua missão, acusando de estar possesso por um espírito maligno. Essa acusação não é apenas uma tentativa de deslegitimar a obra de Cristo, mas também reflete uma resistência à verdade divina que ele traz. A palavra Beelzebul é uma referência ao príncipe dos demônios, simbolizando a luta entre o bem e o mal. Jesus, ao responder, não apenas se defende, mas também oferece uma reflexão sobre a natureza do mal e a sua derrota. Na espiritualidade cristã, é essencial reconhecer que a luta contra o mal é uma realidade que enfrentamos diariamente. O apóstolo Paulo nos lembra em Efésios 6,12, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os principados, potestades, contra os demoniadores. O apóstolo Paulo nos lembra em Efésios 6,12, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essa passagem nos convida a entender que, embora enfrentemos adversidades e tentações, não estamos sozinhos. Cristo já venceu o mal, e nossa tarefa é permanecer firmes na fé, armados com a verdade e a justiça. Jesus, ao usar a metáfora da casa e do reino, nos ensina sobre a importância da unidade. Ele afirma que um reino dividido não pode subsistir. Isso nos leva a refletir sobre a nossa vida na igreja. Cada um de nós é chamado a ser um membro ativo e harmonioso no corpo de Cristo. Em 1ª carta aos Coríntios 12, 14,
Paulo nos ensina que assim como o corpo é um e tem muitos membros, nós também somos um só corpo em Cristo. A divisão e a concórdia entre os membros da Igreja só servem para enfraquecer nossa missão de levar o amor de Deus ao mundo. Portanto, a unidade é fundamental em nosso caminho espiritual. Devemos nos esforçar para promover a paz e a reconciliação, perdoando uns aos outros, como Deus nos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Quando vivemos em comunhão, fortalecemos nossa comunidade e nos tornamos mais eficazes em nossa missão. A espiritualidade cristã nos ensina que a verdadeira força da Igreja reside em sua capacidade de unir e acolher a todos. A espiritualidade cristã nos ensina que a verdadeira força da Igreja reside em sua capacidade de unir e acolher a todos, independentemente de suas diferenças. Na parte final do trecho, Jesus menciona a blasfêmia contra o Espírito Santo, um pecado que não será perdoado. Essa afirmação pode gerar temor, mas é crucial entendê-la dentro do contexto do relacionamento com Deus. O Espírito é o Consolador, aquele que nos guia à verdade e nos ajuda a discernir a vontade de Deus. Blasfemar contra o Espírito Santo significa rejeitar a sua ação em nossas vidas, endurecer nosso coração contra a verdade divina e recusar a graça que nos é oferecida. Em nossa caminhada espiritual, somos constantemente chamados a abrir nossos corações ao Espírito. Em Gálatas 5:22-23, encontramos as manifestações do Espírito em nossas vidas: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Estes frutos nos ajudam a discernir se estamos caminhando na luz ou nas trevas. Quando rejeitamos em ação, corremos o risco de nos afastar de Deus. Portanto, como podemos viver a espiritualidade cristã à luz deste texto? Primeiramente, devemos cultivar uma vida de oração e escuta. O diálogo constante com Deus nos permite conhecer a sua vontade e nos fortalece em momentos de provação. Em Filipenses 4:6-7, Paulo nos exorta: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Além disso, a leitura e a meditação da Palavra de Deus são essenciais. O salmista nos lembra em Salmo 119:105: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A Escritura nos orienta e ilumina, ajudando-nos a discernir entre certo e errado, entre luz e trevas. Amados, a vida em comunidade também é um pilar fundamental em nossa espiritualidade. A igreja é o lugar onde encontramos apoio, encorajamento e orientação. Em Hebreus 10:24-25, somos instruídos a nos reunirmos, incentivarmos uns aos outros, participar da Eucaristia, dos sacramentos, das atividades pastorais, nos fortalece e nos lembra que não estamos sozinhos em nossa caminhada. O caminho da espiritualidade é também um caminho de serviço. A vida em comunidade também é um pilar fundamental para a nossa espiritualidade. A igreja é o lugar onde encontramos apoio, encorajamento e orientação. Em Hebreus 10:24-25, somos instruídos a nos reunirmos e incentivarmos uns aos outros. Participar da Eucaristia, dos sacramentos, das atividades pastorais nos fortalece e nos lembra que não estamos sozinhos em nossa caminhada. O caminho da espiritualidade é também um caminho de serviço. Jesus nos ensinou que quem quiser ser o maior entre vós será o vosso servo, Mateus 20:26. O serviço aos outros nos ajuda a sair de nós mesmos e a reconhecer a presença de Cristo nos que estão ao nosso redor. Quando servimos, nos tornamos instrumentos da graça de Deus e refletimos seu amor no mundo. Em conclusão, irmãos e irmãs, a passagem de Marcos nos ajuda ou nos chama a uma profunda reflexão sobre a nossa vida de fé. Somos desafiados a reconhecer a ação do Espírito Santo em nossas vidas.
a buscar a unidade na Igreja e a permanecer vigilantes contra as forças do mal. A espiritualidade cristã é um caminho que nos leva a um relacionamento mais profundo com o Senhor, à medida que nos esforçamos para viver em comunhão e servir ao próximo. Encerremos nossa meditação e convido a cada um de vocês a se colocarem na presença de Deus e fazerem comigo esta oração. Senhor Deus, agradecemos por Tua palavra que ilumina nosso caminho. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos fortaleça e nos guie em nossa jornada de fé. Ajuda-nos a reconhecer a Tua presença em nossas vidas e a permanecer unidos como membros do corpo de Cristo. Que possamos ser instrumentos de paz, amor e reconciliação em nossa comunidade. Livra-nos de qualquer divisão e permite que, por meio de nosso testemunho, outros possam conhecer e amar a Ti. Dai-nos a graça de servir aos outros com alegria e generosidade, sempre buscando a Sua vontade. Que ao longo da nossa caminhada possamos experimentar a plenitude da Tua paz e a alegria de viver em comunhão contigo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que o odeiam. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.